Olá, povo lindo e abençoado, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais um devocional Amanhecer com o Pai. Pegue aí o seu café, o seu chá ou a sua água para que a gente possa então mais uma vez ser alimentado pela palavra do Senhor. O nosso tema de hoje é Aprendendo com Jesus. E o nosso texto base está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo de número 8. Eu quero ler a partir do versículo de número 3, onde a Bíblia diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nós estamos diante de uma passagem bíblica que eu considero muito linda, muito extraordinária, e por isso o título da nossa meditação de hoje, Aprendendo com Jesus. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, apresentar a vocês, depois de uma meditação que eu tive nesse texto, pelo menos 4 tipos de pessoas, baseado nessa passagem. O primeiro tipo de pessoa são aquelas pessoas que cometeram algum pecado grave, como é o caso dessa mulher. Inclusive, o título aqui na Bíblia, no capítulo 8, está A Mulher Adúltera. Então, esse grupo de pessoas que cometeram algum pecado grave. O segundo grupo de pessoas são aquelas que apontam o dedo para condenar. São pessoas que apontam o dedo querendo condenar quem pecou. Como se essas pessoas não tivessem pecado, não é? E ainda, além dessas pessoas apontarem o dedo para aqueles que pecaram, essas pessoas também influenciam outras pessoas a fazerem o mesmo. Terceiro grupo de pessoas que eu quero apresentar para vocês são aquelas que são influenciadas pelo grupo anterior. São as famosas Maria vai com as outras. São pessoas altamente influenciáveis, uma massa de manobra. E o quarto tipo de pessoa que nós queremos meditar aqui hoje são aquelas pessoas que, mesmo quando sabem que alguém cometeu um pecado grave, ao invés de apontar o dedo, são pessoas que estendem as mãos para tentar ajudar essa pessoa a se levantar novamente. Neste texto, amados, nós vemos que de fato o pecado existia. A mulher cometeu adultério, inclusive ela foi pega no próprio ato, como diz a palavra. E a lei de Moisés, as escrituras sagradas diziam que tais pessoas realmente deveriam ser apedrejadas. É claro que não só a mulher, mas o homem também. Aqui nós sabemos que foi uma armação para tentarem pegar Jesus, mas não vem ao caso aqui no momento, porque o homem também deveria estar ali. Mas independente disso, a mulher realmente foi pega em um ato de adultério. O pecado existia. Além disso, como eu citei, a lei dava o respaldo. A lei dizia que de fato tal mulher deveria ser apedrejada. Mas quando esses homens confrontam Jesus, a Bíblia mostra que ele está escrevendo ali no chão.
E se você parar para analisar a Bíblia e ler o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 13, você vai ver uma passagem bastante interessante que pode estar se cumprindo aqui nessa. Lá está dizendo que os nomes daqueles que rejeitam a fonte da água viva seriam escritos no chão. Então, provavelmente, aqui está se cumprindo o que foi profetizado por Jeremias lá no capítulo 17, versículo 13. Então, é provável que Jesus está escrevendo o nome de um a um e, quem sabe, na frente colocando o pecado que cada um cometeu. O fato é que quando essas pessoas observam, viu que Jesus não respondia, eles insistiram. E diz a Bíblia, como eu acabei de ler aqui no versículo de número 7, quando Jesus vê que eles estavam insistindo, ele se levanta e diz o seguinte: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ninguém teve coragem. Jesus desmascara aqueles acusadores. Porque as pessoas que fazem parte desse grupo de apontar o dedo para alguém que pecou, elas esquecem que elas também têm pecados. Sim, é que muitas vezes essas pessoas acham o pecado do outro mais grave do que o seu próprio pecado. Pessoas que têm tempo de ficar apontando o pecado do outro, acusando o pecado do outro, é porque acha que o pecado dela também não é um pecado, quando na verdade todos pecamos. Agora, Jesus, que era o único que poderia apedrejar aquela mulher, porque ele não tinha pecado. A Bíblia diz lá em Hebreus que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então ele estava habilitado para apedrejar aquela mulher. Ele ainda não havia morrido na cruz do Calvário para inaugurar a graça. E mesmo assim, quando ele pergunta para a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher diz: não, Senhor. Ele olha para a mulher e, mesmo ele sendo o único que poderia apedrejá-la, ele diz: e nem eu te condeno. E nem eu te condeno. É claro que ele não foi complacente com ela. Ele a exortou dizendo: vai e não peques mais. Ele corrigiu ela, ele exortou ela, mas ele não a puniu por causa do seu pecado. Amados, Deus não precisa punir para perdoar. Quem quer fazer isso é a religião. A religião é como se Jesus fosse o caminho e a religião quer ser o pedágio, quer cobrar o que Jesus não cobra. Porque a Bíblia nos mostra que mesmo essa mulher sendo pega no próprio ato adulterando, Jesus não a puniu. Ele só exortou ela dizendo para ela não pecar mais, mas ele diz: e nem eu te condeno. E nem eu te condeno. Então, pastor Wesley, o que Jesus precisa para perdoar o meu pecado? Ele só precisa que você se arrependa, que seja um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento de coração, porque esse arrependimento vai fazer com que você se fortaleça e não queira cometer o mesmo erro. Então, que nós possamos aprender com Jesus. E a minha pergunta é: a qual destes 4 grupos que eu citei você pertence? Você é alguém que também cometeu um pecado grave? Se é, Jesus está aqui para te perdoar neste exato momento. Ou quem sabe você é esse tipo de pessoa que fica sabendo do pecado de alguém e já vai apontando o dedo, já vai acusando, já vai condenando e ainda influencia outras pessoas. Ah lá, ó, tem que pagar mesmo, tem que ser assim. Você pertence a esse grupo? Se você pertence, eu lhe convido a se arrepender também, porque você está pecando. Ou você é o terceiro grupo que se deixa influenciar tão fácil. É só alguém falar de alguém para você falar: ah, não, é verdade, né? Nossa, pô. Não se deixe influenciar dessa maneira. Saia desse lugar, entre em um lugar em Deus, para que você possa, em vez de apontar o dedo sendo influenciado por alguém, estenda a mão para quem precisa. Quem sabe um dia não possa ser você que precise de uma mão estendida. Agora, se você faz parte desse 4º grupo, que em vez de apontar o dedo, você estende as mãos, eu quero glorificar a Deus também pela sua vida. Deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado por mais uma palavra que o Senhor tem nos dado. Eu peço graça e sabedoria, Senhor, a cada um de nós, para que nós possamos agir como o Senhor agiu diante dessa mulher, que nós possamos aprender contigo, Jesus, que nós possamos verdadeiramente imitar ao Senhor,
pois o Senhor é o nosso modelo. Pai querido, que o Senhor, da mesma forma que o Senhor perdoa essa mulher, perdoa os pecados daqueles que estão ouvindo este vídeo, Senhor, de cada um de nós, Senhor, que o Senhor nos purifique de toda maldade, que o Senhor verdadeiramente alinhe o nosso coração com o seu coração e que nós possamos estar sempre dispostos a sermos corrigidos pelo Senhor, pela sua palavra. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Não esqueça de comentar aí como Deus falou com você através desta palavra. Envie esse vídeo para alguém. Quem sabe Deus também não quer falar com alguém que você conhece. Curta, se inscreva no nosso canal, nas nossas plataformas, nos ajude a fazer a obra de Deus. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.